Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para a aula 2 do nosso curso básico de biquíni em crochê. Hoje eu vou falar com vocês sobre bojo, vou falar sobre o tecido para forro e vou falar sobre elástico. Então pode ser que o vídeo hoje fique um pouquinho mais extenso, tá? Mas eu vou passar tudo isso para vocês. Vou começar com os tecidos, que é para forrar os biquínis, tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, eu tenho aqui dois tipos de forros, tá? Eu tenho aqui a elanquinha. Esse tecido, ele é usado para forrar biquíni também. Mais precisamente, ele é usado para fazer forro de roupa, tá? A gente chama ele de elanquinha, é um tecido de elanca, né? Só que ele é um tecido que desfia, tá vendo aqui, ó? A barrinha dele, ele desfia. E essa aqui não é elanca mesmo, ele é mais fininho. A gente chama ela de elanca light ou elanquinha, tá? É a mais apropriada para forrar o biquíni? Não. Mas na falta do próprio forro de biquíni, a gente pode usar essa aqui, tá? Ela vai reter um pouquinho mais de água, tipo assim, vai ficar um pouquinho mais molhada, tá? Mas ela seca rápido também, tá bom? Ela tem aqui, ó, ela estica somente de um lado. Então, se eu vim aqui, ó, tá vendo? Ela é firme, ó, não estica desse lado, mas ela estica bem do outro, ó. Tá vendo? Ela tem elasticidade, tá? Essa aqui é a elanquinha ou elanca light, tá? A usada pra biquíni seria essa aqui, tá vendo? São fabricantes diferentes, então por isso que ela tem cor diferente, tá? E outra coisa, essa aqui é chamada malha de poliamida, que é o famoso forro para biquíni. Quando você vai num armarinho normal, e você fala assim, eu queria forro para biquíni. Se for um armarinho que vende fios, normal para artesanato, ela vai ter geralmente esse aqui, que é a elanquinha. Aí você vai falar assim, não, mas eu quero para biquíni. Ela fala, não, esse aqui é usado para biquíni, tá? O vendedor vai te falar que esse aqui é usado para forro para biquíni, tá? Mas o forro propriamente dito mesmo para biquíni não é a elanquinha, tá? É a poliamida. Esse tipo de forro você vai achar em armarinho que vende loja de tecidos para biquíni e moda fitness, tá? É toda loja de tecidos que você vai encontrar isso aqui? Não, tá? Tem loja que não trabalha, que trabalha com tecidos planos, né? Não trabalha com forro de poliamida, tá? Só vai trabalhar com forro de algodão, esse tipo de forro aqui. Então, se você chega numa loja que vende só tecidos e você fala assim, tem forro para biquíni? Ele fala assim, não trabalho com isso, tá? A não ser que seja a loja de tecido específica que vende lycra, qualquer tipo de tecido para moda praia e moda fitness, tá bom? Que aí já é uma coisa mais específica, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa aqui é a malha de poliamida. Como eu já falei, você vai encontrar em lojas que vende malharia para biquíni e moda fitness, tá? A malha de poliamida, ela tem tipos diferentes também. Você tem a malha porosa e tem a malha comum, tá? Todas as duas é a mesma, vamos dizer assim, é a mesma coisa, só que uma estica um pouquinho mais do que a outra, tá bom? Então, quando você vê assim, ó, essa aqui, ela é mais lisa. Ela vai esticar bem de um lado e vai esticar pouquinha coisa do outro, ó. Mas ela estica também, tá vendo? Bem menos, ok? E a gente tem essa aqui, ó, ela estica bem mais, ó.
Essa aqui é a porosa, tá? E ela estica também bem mais do outro lado, tá bom? Então, essa aqui, a porosa, ela estica mais de um lado do que do outro, claro, né? Mas ela estica dos dois lados. Essa aqui estica muito mais de um lado e estica menos do outro, mas estica os dois lados também, tá bom? As duas são malhas de poliamida que você encontra na loja que vende tecido para biquíni, ok? E ela também, ela desfia pouco, tá? Ó, ela desfia, mas não tanto igual essa aqui, ó. Essa aqui é mais quente, essa aqui é mais fria. Não retém líquido, água, né? Retém, lógico, né? Vai ficar molhado, porque o que você vê aí no forro do biquíni, o biquíni fica molhado, mas não é tanto igual esse aqui que vai ficar, tá? Então, as duas malhas são essas. Essas aqui você encontra em qualquer cor? Encontra. Difícil é de encontrar várias cores, mas você encontra. É mais fácil de achar branca, bege e preto, tá? Agora, essa malha aqui, essa elanquinha, né, que é para forro de roupa, essas coisas assim, mas ela é fininha, dá para você usar como forro de biquíni também. Essa aqui você encontra diversas cores. A cor que você quiser, você encontra, tá? E você encontra em qualquer armarinho que você achar aí que vende, que você vai lá comprar seus fios, ela vai vender também essa elanquinha aqui, tá? Então, agora nós vamos falar sobre bojo, tá? Os bojos para biquíni. Então, eu trouxe aqui alguns modelinhos para vocês verem. Assim. Olha, o bojo para biquíni, ele é diferente do bojo para lingerie, tá? Então, quando você chega no armarinho, que você pede, eu gostaria de um par de bojo. A moça, né, o rapaz, o atendente vai te falar assim, você quer bojo para biquíni ou para lingerie? Por quê? A diferença de material, tá? Então, o bojo para biquíni, que é o que interessa a gente, né? Ele é feito de EVA, tá? E o bojo de lingerie, ele é feito de espuma, tá bom? Ô, Bianca, mas eu posso usar o bojo de lingerie no biquíni? Pode. O que vai acontecer é o quê? Ele vai reter mais água do que o outro para biquíni, que não retém água nenhuma. Só vai ficar molhado mesmo, é só o tecido, né? Ou o seu crochê. Porque o EVA, né? Você jogar água, ele é um repelente, né? Ele não vai molhar, ele não vai ficar molhado, o EVA, tá? Então, tem essa diferença aí de material. Então, aqui eu tenho esse bojo aqui. Ele é um bojo durinho, ó, bem durinho. Ele é feito de EVA, tá? Esse aqui também, ó, ele é formato, é o olho de gato que fala, né? Ele também, ó, é EVA, só que ele é um pouquinho só mais molinho, tá? Depende do fabricante, né? Tenho esse aqui, ó. Ele também é EVA, só que ele tem aqui um revestimento de tecido, tá? Mas é o tomara que caia. E a gente tem esse aqui, é o triângulo. A gente tem também esse modelinho aqui, ó, que tem essa aba, né? Dependendo do modelo que você for fazer, se for assim que você precisa, geralmente a gente corta aqui, né? E aí não perde o modelo, tá? Não perde o formato. Mas é a mesma coisa. Deixa eu ver, esse aqui é 42, ó. Esse aqui é o 40. Os bojos são vendidos assim, né? Por número de sutiã, né? 40, 42, 44. Então, eu tenho aqui um 40, ó. Um 42. Eu tenho um bem grandinho aqui, ó. Esse aqui é o 44, ó. Tá? Então, é isso.
Além desses bojos aqui, que a gente usa para fazer o biquíni diretamente aqui, o biquíni, a gente também tem os bojos que são removíveis, tá? Agora, porque tem gente que não gosta, né? Algumas pessoas gostam, outras não. Então, eu tenho aqui um modelo, eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui não é para biquíni, ó. Ele é todo feito de espuma, mas o bojo para biquíni, ele é nesse formato, é removível, ele é nesse formato, ó. Ele é menorzinho e redondinho, olha aqui. Tá vendo? Como é que ele é menorzinho? Eu tenho um aqui de EVA que é de biquíni. Ele tá todo amassadinho, que ele já tá bem usado, tá? Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é o tamanho P. Tamanho P. Ou seja, equivale a esse aqui, ó. Olha só como que ele é bem menor do que o tamanho, do que o tradicional. Tá vendo, ó? Se eu alinhar aqui, ó, na parte de baixo, olha o quanto ele é menor. Esse aqui já é o 42, se não me engano. Esse é 42, ou seja, já é equivalente a esse aqui, ó. Olha só como que ele é bem diferente, tá vendo? Porque ele é removível, né? Você pode dobrar assim, fazer a aberturinha e colocar ele pra ficar no seu biquíni, tá bom? Então, assim, dá pra usar com espuminha? Dá. O removível dá, porque ele vai, como ele é bem fininho, né? Dá pra você usar, eu acho que, acredito, não tem problema não, mas de preferência ao de EVA, tá, gente? Pra biquíni, o EVA, ok? Eu acho que pra bojo é isso, né? Então, você vai encontrar alguns modelos aí no mercado pra poder comprar, tá? O mais comum é esse aqui e o triângulo, né? Que você encontra com mais facilidade. Mas é isso aí. Falamos do bojo. Agora nós vamos iniciar, então, vamos falar sobre os elásticos. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês as opções que a gente tem de elástico para tá fazendo nosso biquíni, tá? Todos os biquínis, todas as calcinhas, né, e algumas partes de cima também, né, eu gosto de colocar o elástico, tá? Biquíni na parte de baixo eu coloco em todos, sendo ele confeccionado com fio de algodão, ou com fio com elastano, ou com fio de poliamida, qualquer tipo de fio eu vou usar o elástico, nem que seja um lastex, tá? Então vamos lá. A gente tem as opções do lastex. O lastex é esse aqui, ó, que é um fiozinho só, tá vendo? Que ele estica bem. Geralmente, quando a gente faz o biquíni, eu gosto de usar em torno de 3 a 4 perninhas, porque ele fica assim, ó, mais grossinho, tá vendo? Ó, você dobrando ele em 3 ou 4, vai ficar uma tensão bacana, tá? Quanto mais você dobrar, com mais tensão ele vai ficar. Quanto mais abertinho, mais ele vai esticar, tá? Então tem isso. Se você colocar um fiozinho, ele vai esticar muito, vai continuar esticando muito. Se você dobrar aqui, ó, ele vai continuar esticando, porém a tensão dele vai ser maior, ele fica mais firme, tá? Então, eu tenho aqui a opção do lastex. O lastex você encontra com muita facilidade em todos os armarinhos. Ele vende assim, ó, no carretelzinho. Tem várias cores, tá? Então, às vezes, você quer... a gente compra, assim, o básico, né? O preto e o branco. Mas, às vezes, você quer fazer um trabalho mais... vamos dizer, mais caprichado, né? Então, dá pra você ter a opção de comprar o elástico da cor do fio que você tá trabalhando, tá? Então, ele vem nesses carretéisinhos aqui, dá pra você comprar vários, de várias cores. Eu tenho aqui, eu tenho outros aqui de outras cores, mas é isso, olha, dá pra você comprar assim,
o Lastex, né? Ou dá pra você comprar num conezinho menor, ou então num cone maior, tá vendo? O branco é o que eu uso mais, então é o que eu tenho mais dele aqui, né? Acaba que ele fica assim, camuflado no seu trabalho, então dá pra você usar assim, escolher 2 ou 3 cores base pra você usar com qualquer cor, tá? Tirando o Lastex, nós temos o elástico roliço. Eu tenho só um pedacinho porque eu quase não uso ele, gente. Então, assim, vai passando um tempo, a gente vai tendo preferências, né? De materiais que a gente gosta de trabalhar mais. Que acha que vai ficar uma modelagem melhor, que fica mais fácil também o rendimento do serviço e tal. O elástico roliço, na verdade, aqui dentro tem na faixa de uns 6, mais ou menos. Tem vários fiozinhos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vários lastexinhos, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha aqui. Eu acho que não dá. Mas enfim. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 elásticozinho aqui dentro. Porém, ele é encapado. Tá vendo? Encapado com esse fiozinho aqui. Por isso que ele fica assim grossinho. Esse aqui a gente tem várias espessuras, tá? Eu não sei qual que é aqui. Deixa eu ver quanto que tem esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o de 3 milímetros, tá bom? Então tem isso aí. Tem de 2,3, tem de 1,8. Então você escolhe o que for melhor para você, o que você costuma, né? Que você vai se adaptar melhor. Como que a gente costura? O Lastex a gente dá nó, né? A gente dá um nozinho, vai dando nozinho e vai costurando junto com a peça para arrematar. Esse aqui você vai ter que fazer um esforcinho maior, porque você vai ter que costurar aqui, ó. Você junta assim, ó, 1 centímetro mais ou menos, e aí você vai trançando o seu fio aqui, né, de costura, fio de costura normal, tá? Você vai costurar um no outro aqui, e para ele ficar bem firme, bem amarradinho, tá? Gente, não existe isso de colar elástico, tá? Eu vejo diversos canais, diversas pessoas falando, podem colar com cola pega 1000, cola pega não sei quanto, que ele cola. Nunca tive problema, nunca soltou. Gente, uma cola com elástico não dá certo, tá? É tipo que incompatível, vamos dizer assim, tá bom? Então não use cola para você não ter problema depois, tá bom? Você pode ficar firme na hora? Pode, mas depois ele vai soltar. Então assim, é mais seguro você costurar, tá? Então assim, veja o que fique melhor de material para você utilizar, para você trabalhar, tá? E depois você adota aí a forma que for melhor para você. Então, tirando o elástico, outra coisa, o elástico roliço também você encontra ele de várias cores, tá? Preto, branco, vermelho, rosa, azul. Então, assim, tem um outro mais fininho. Então, tem N possibilidades aí com o roliço. Tirando o roliço, a gente tem o elástico chato. O chato, ele é esse achatadinho, por isso do nome, tá? Então, a gente tem alguns de qualidade mais inferior. Esse aqui, ó, que é duro, bem durinho, inferior. A gente tem esse aqui que é bem usado, o elástico São José, que a gente já usa até no biquíni, né? Olha, ele é mais maciozinho do que esse aqui, ó. Esse aqui eu nem sei o nome. Ele estica bem, né? Esse aqui não muito. Ele estica bem.
E o legal do elástico chato é o que? A facilidade que a gente tem para costurar, né? Além disso, esse aqui ele tem diversas cores, tá? Tem um outro elástico chato, ele não tem diversas cores não, acho que é só preto e branco, você acha, tá? Mas ele é mais fininho, é como se fosse metade disso aqui, ó. É isso aqui, mais ou menos. Eu tinha dele aqui, mas acabou. Ele é mais fininho, então fica assim super tranquilo de você trabalhar para biquíni, né? Nas bordas, na cintura. Então fica super fácil de você trabalhar. Ou você pode trabalhar com esse aqui também, vende ele em rolo maior, tá? E você pode trabalhar com ele fazendo isso, ó, dobrando, tá? Ele vai ficar mais firme, tá bom? E outro, né? A facilidade que a gente tem em costurar, tá? Tirando esse modelinho aqui, a gente tem esse aqui, ó. Ele é um pouquinho mais grosso, que é o que a gente usa de alça de sutiã. Também é bem usado nos biquíni, tá? Mas ele não tem, ó, a mesma elasticidade que tem esse aqui, ok? Eu não gosto muito de usar esses aqui não, tem gente que usa, tá? Às vezes a pessoa não sabe olhar a diferença, vai no armarinho, ah, eu quero um elástico de tal cor, aí ele te vende esse, mas esse aqui, ele é diferente desse aqui, tá? Dá pra você perceber, ó, ele não tem, o lado dele é diferente, ó. Tá? Tem o direito e tem o avesso. Esse aqui não tem direito e não tem avesso, tá? É o mesmo de um lado do outro. Esse aqui, ó, estica menos, é bem mais duro e bem mais largo. Esse aqui, ele, ó, estica mais e é mais molinho para você trabalhar, tá? Esse aqui, ele é bem durinho também, ó. Ele estica bem, né? Não tanto quanto esse, mas ele é mais durinho. E esse aqui também, ele tem várias espessuras, ou seja, é da mesma família desse, tá, gente? O que diferencia é a marca, que aí você vai ver o que é de qualidade, né? De um pro outro, tá bom? Então, esse aqui eu não recomendo você usar, não. Então, ou é o chato, ou é o lastex, ou é o roliço. Combinado? Mas também tem esse aqui, ó, facilidade pra você costurar, ó, tá vendo? Você põe de um lado do outro, se você costurar ele com a mesma linha do elástico, né? Mesma cor, então ele fica imperceptível, ok? Então eu falei dos forros, dos bojos e dos elásticos, tá? Na próxima aula, o que que a gente vai trabalhar? Nós vamos começar a fazer a nossa peça, tá? Aí eu vou mostrar para vocês direitinho a questão de acabamento. E aí a gente já vai partir para a prática mesmo, para a gente confeccionar o nosso biquíni. Então faça aí uma apanhada, assiste a aula 1 e assiste a aula 2, essa aula, né? Novamente, anota aí o que você acha interessante de você estar adquirindo, que fica mais fácil para você encontrar no armarinho, tá bom? Para você iniciar e ver como que fica mesmo, como que é, né, trabalhar fazer o biquíni, né, na prática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouquinho mais extensa, mas eu quis adiantar um pouco mais ao invés de dividir por partes, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.